Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 6 síndromes que costumam acompanhar pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado, ele deixa bastante claro em seus artigos que narcisistas sempre estão acompanhados de síndromes e traços de outros transtornos. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela não tem somente o transtorno de personalidade narcisista, ela também vem acompanhada de comorbidades. Por isso que, às vezes, eu vejo vítimas falando, mas o narcisista com quem eu me relacionei, ele tinha também esse problema. Mas o que eu me relacionei não tinha esse problema, ele tinha outro problema. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar um narcisista clássico, um narcisista original. É só narcisista. Não. Geralmente eles vêm acompanhados também de outros transtornos e até mesmo de diversas síndromes. E eu vou falar aqui no vídeo de hoje sobre 6 síndromes que geralmente acompanham pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. E a primeira síndrome muito observada é a síndrome de Dom Juan. Então, o que é a síndrome de Dom Juan? A síndrome de Dom Juan, a pessoa que tem essa síndrome, ela tem um objetivo dentro do relacionamento que é conquistar, caçar diversas vítimas com o objetivo de fazê-las se apaixonarem por essa pessoa narcisista. Então, logo que essas vítimas se apaixonam, elas são desprezadas e largadas. O narcisista, ele perde a graça no suprimento, logo depois que ele consegue conquistar esse suprimento, conquistar essa vítima. Então, essa pessoa narcisista, ela só tem como objetivo conquistar o alvo. Quando ela consegue conquistar o alvo, perdeu a graça e aí ela se sente bem em desprezar, ignorar e largar o alvo, em deixar o alvo para lá e partir para uma nova conquista. Muitos narcisistas, eles carregam junto com eles essa síndrome de Dom Juan. Então você vê aí que narcisistas têm vários contatinhos, várias vítimas engatilhadas. Não são todos os narcisistas que querem se casar e formar família. Querem usar a máscara social de uma família perfeita. Eu sou um pai de família, sou um marido, sou uma esposa. Não. Alguns deles querem somente se divertir. E aí o que eles fazem? Eles saem por aí caçando várias vítimas. Conquistou aquela vítima? Perdeu a graça, já parto para outra. E ponto final. Eles fazem isso sem o mínimo remorso, sem sentirem a mínima culpa. O segundo tipo de transtorno que podemos observar bastante em pessoas narcisistas é a síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan, ela faz com que narcisistas se comportem como eternas crianças. E o que seria uma eterna criança? É aquela pessoa que não arca com nenhuma responsabilidade sobre seus atos, aquela pessoa que joga a responsabilidade que ela teria que assumir nas costas dos outros, aquela pessoa que geralmente é bancada e sustentada pela vítima, porque é uma pessoa que não entra no mundo adulto, ela se comporta eternamente como uma pessoa infantiloide, fora as brincadeiras infantis, os surtos infantis que ela tem. Então você percebe que é aquela pessoa que não aceita a idade que tem. Ela se comporta como uma eterna criança, uma eterna adolescente. Muitos narcisistas, eles vêm com essa síndrome de Peter Pan. Então você pega aí narcisistas com 50, 60 anos que se comportam como adolescentes de 15, 14, ou então até mesmo como uma criança de 10, 9 anos de idade.
A terceira síndrome, bastante observada em narcisistas, é a síndrome do imperador. E o que é essa síndrome? Essa síndrome, ela caracteriza a falta de limites, o autoritarismo e uma pessoa que não suporta críticas ou qualquer imposição. Então é aquele eterno rei, eterna rainha, que acham que tudo tem que ser feito do jeito que eles querem, não, nada pode ser questionado. São pessoas tiranas, autoritárias, não obedecem limites e ai se você criticar essas pessoas. Então, narcisistas, eles também podem vir aí acompanhados dessa síndrome do imperador. Então, eles acham que eles estão no topo da escala e que você não passa de um súdito. Todos são súditos dele ou dela. E todos têm que obedecer calados e eles não suportam a mínima crítica a respeito deles ou dos atos que eles têm. O quarto tipo de síndrome que é bastante observado em pessoas narcisistas é a síndrome de Procusto. O que é essa síndrome de Procusto? É uma síndrome caracterizada pela inveja. Uma das características do transtorno de personalidade narcisista é a inveja, inclusive. Só que não é somente a inveja. A pessoa que tem essa síndrome, ela tem uma necessidade de sabotar, humilhar e desqualificar seus oponentes. Então ela não fica só ali sentindo inveja, ela parte para sabotagem, ela parte para destruição daquela outra pessoa que causa a inveja nela. Geralmente pessoas que têm a síndrome de Procusto, como é que elas pensam? Bom, aquela pessoa pode estar até bem, mas ela não pode estar melhor do que eu. Então se ela tentar se sobressair em cima de mim, eu destruo com a vida dela. É algo bem pesado, pessoas maravilhosas. E geralmente narcisistas, até mesmo pelas características do transtorno de personalidade que eles possuem, eles já carregam automaticamente a síndrome de Procusto. O quinto tipo de síndrome que podemos observar bastante em pessoas narcisistas é o complexo de Deus. Então, o que é o complexo de Deus? É caracterizado por extrema arrogância, egoísmo, ego inflado e indiferença com as outras pessoas. Então, essa pessoa ela se acha o Deus na Terra, que também entra aí na primeira característica do transtorno de personalidade narcisista, que é o senso de superioridade. Então, o narcisista ou a narcisista, eles se acham superiores às outras pessoas, e por eles serem superiores às outras pessoas, por eles se considerarem superiores, eles agem com arrogância. O que importa é o que eles querem, o que você quer não interessa. Eles têm o ego inflado, eles ficam contando casos de sucesso que muitas das vezes nem é verdade. Eles agem com indiferença em relação a você e às outras pessoas. Então o que importa sempre são eles, e os outros não existem. Então eles agem como deuses. Por isso que a gente coloca aqui o complexo de Deus. E o sexto e último tipo de transtorno que nós podemos observar em narcisistas, mas aqui especificamente mais em narcisistas do sexo masculino, é o complexo Madonna prostituta. Então, o que é esse complexo Madonna prostituta? É quando narcisistas do sexo masculino, nesse caso aqui, caracterizam mulheres como ou mulheres para casar, seria a imagem da mãe, a imagem da Madonna, ou mulheres para sexo, que seria a prostituta. Mas entendam uma coisa, quando a gente fala dessa divisão, mulheres para casar, mulheres para sexo, geralmente quando a pessoa tem o complexo Madonna prostituta, ela não tem relações sexuais com a esposa, porque ela enxerga a esposa como uma mãe. Então ela não tem relações sexuais com a esposa, ela vai ter relações sexuais na rua com as mulheres que essa pessoa considera prostitutas. Então eles separam, eles fazem uma divisão. E narcisistas, eles são assim. Eles dividem tudo porque eles têm uma visão extremista preto e branco.
Ou é tudo muito bom ou é tudo muito ruim. Então, se eu enxergo a minha esposa como mãe, eu não toco na minha esposa. Eu não sinto desejo sexual pela minha esposa, de jeito nenhum. Ela é sagrada. Ela tem que ficar ali, em cima de um altar. Enquanto eu vou atrás de uma mulher que eu considero prostituta ali na rua, e essa mulher eu humilho, eu desvalorizo, eu causo maldades. Por quê? Porque eu tenho ódio dessa mulher por ela representar a prostituição, representar o sexo. Então é uma pessoa que vai fazer uma divisão, ao mesmo tempo que despreza a esposa, não quer fazer sexo com a esposa, também despreza aquela mulher com quem ele sai na rua. Então esse é o complexo de Madonna, prostituta, e alguns narcisistas, quando eles se casam, eles têm esse complexo aqui também. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.